Hoje quero falar com vocês sobre algo que está queimando não apenas em nossas florestas, mas talvez também em nossos corações. Estamos assistindo a cenas devastadoras de queimada por todo o Brasil, desde as florestas da Amazônia até áreas urbanas como São Paulo e Rio de Janeiro. Essas imagens são tristes, assustadoras, mas também nos levam a refletir sobre um tema maior. Será que as queimadas no Brasil podem ter alguma relação com o que a Bíblia nos alerta sobre o fim dos tempos? As Escrituras nos dizem muito sobre os sinais dos tempos. Em Lucas 12:49, Jesus diz: "Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e bem quisera que já estivesse a arder." Este versículo parece tão atual, como se estivesse descrevendo os dias que estamos vivendo. Será que esse fogo ao qual Jesus se refere tem algo a ver com o que estamos presenciando? O que essas queimadas podem nos ensinar sobre o fim do mundo, sobre a nossa responsabilidade e sobre os planos de Deus? Vamos começar entendendo o que está acontecendo aqui, no Brasil. Só este ano temos visto um aumento significativo no número de incêndios em várias partes do país. Na Amazônia, o pulmão do mundo, estamos testemunhando um número recorde de queimadas que estão destruindo a fauna, a flora e afetando diretamente a vida de milhões de pessoas. As cidades de São Paulo e Rio de Janeiro, que não estão próximas dessas áreas florestais, têm sido atingidas por nuvens de fumaça que cobrem o céu e deixam um alerta de que algo está errado. O cenário é apocalíptico. Agora, observem como isso nos remete ao que está escrito nas Escrituras. Em Lucas 12:49, Jesus fala de um fogo que ele veio trazer sobre a terra. Ele queria que já estivesse aceso. Esse fogo tem muitos significados. Pode ser interpretado como o fogo do julgamento, da purificação, do Espírito Santo, mas também pode ser uma advertência sobre a destruição que está por vir. Não é difícil imaginar que em tempos como estes, o mundo está de fato começando a queimar. Mas as queimadas não são apenas um fenômeno físico. Elas também simbolizam o estado espiritual e moral do mundo. Estamos destruindo o que Deus nos deu e, ao mesmo tempo, estamos destruindo uns aos outros com a ganância, o egoísmo e a indiferença. A Bíblia é clara ao nos dizer que o mundo está reservado para o fogo no dia do julgamento. 2 Pedro 3:7. Será que as queimadas que estamos presenciando são uma antecipação desse julgamento? Será que Deus está tentando nos acordar, nos alertar, para que nos voltemos a Ele antes que seja tarde demais? Em meio a tudo isso, há um consolo. Deus não nos abandonou. A destruição, a dor e o sofrimento que vemos ao nosso redor não são o fim da história. Jesus prometeu que voltaria, mas antes de seu retorno, ele nos alertou que o mundo passaria por tribulações. Em Mateus 24, ele fala sobre os sinais dos últimos dias, sobre guerras, desastres naturais e também sobre a importância de mantermos a nossa fé, de não desanimarmos. E é justamente isso que precisamos fazer agora. As queimadas no Brasil, assim como os incêndios que estão acontecendo em outras partes do mundo, podem ser vistas como parte desse processo. São sinais que nos lembram de que estamos vivendo num mundo que está se deteriorando, mas que essa deterioração é um prelúdio para algo muito maior, o retorno de Cristo. Assim como uma floresta pode renascer depois de um incêndio, nós também podemos encontrar renovação em Cristo, mesmo em meio ao caos. Mas isso não significa que devemos apenas esperar. Temos responsabilidades. Deus nos confiou a terra e todas as suas riquezas. Somos chamados a cuidar dela, a preservar sua beleza e a sermos bons mordomos da criação. Então, ao olharmos para as queimadas, não podemos apenas pensar em termos espirituais. Temos que agir no mundo físico também. Temos que orar, sim, mas também temos que fazer a nossa parte para combater a destruição do meio ambiente, para garantir que as futuras gerações possam viver em um planeta saudável e equilibrado.
O fenômeno conhecido como chuva preta, que ocorreu no Rio Grande do Sul recentemente, é um sinal claro de como os desastres ambientais estão se intensificando. A causa desse fenômeno é a interação entre a fumaça densa das queimadas na região amazônica e o sul do Brasil, com a umidade presente na atmosfera, gerando uma precipitação escura e carregada de fuligem. Esses eventos extremos, que antes eram mais isolados, agora estão se tornando mais frequentes e intensos, à medida que o impacto humano no meio ambiente cresce de maneira exponencial. Além disso, foi amplamente reportado que São Paulo, a maior cidade do Brasil, registrou durante um breve período o ar mais poluído do mundo, com níveis alarmantes de partículas tóxicas na atmosfera. Essa situação não é um fato isolado, mas uma consequência direta das queimadas na Amazônia, Pantanal e outras regiões brasileiras que têm sido devastadas para dar espaço à agricultura e ao agronegócio. A fumaça, carregada pelo vento, pode viajar milhares de quilômetros, impactando não apenas a qualidade do ar, mas também a saúde pública e os ecossistemas locais. Outro aspecto chocante é a sensação térmica de até 60 °C registrada no Rio de Janeiro recentemente. Esse tipo de calor extremo, que desafia os limites da resistência humana, é um indicativo claro das mudanças climáticas, que estão exacerbando padrões climáticos que antes eram mais moderados. A alta umidade associada ao calor intenso cria uma sensação insuportável, especialmente para aqueles que vivem em condições precárias, sem acesso a formas adequadas de resfriamento ou abrigo. E esses eventos são muito mais do que meras ocorrências naturais. Eles levantam questões cruciais sobre nossa relação com o meio ambiente e o futuro que estamos construindo. A destruição de florestas e a crescente emissão de gases de efeito estufa estão alterando profundamente o clima do planeta, o que leva a eventos como a chuva preta, ondas de calor e poluição em níveis alarmantes. Esses fenômenos estão intimamente ligados à degradação ambiental causada pela atividade humana, e a resposta das autoridades e da sociedade em geral tem sido muitas vezes insuficiente. A falta de resposta significativa de muitas figuras influentes é algo preocupante. Enquanto alguns defendem políticas ambientais e ações de sustentabilidade, outros parecem ignorar a gravidade da situação, preferindo focar em interesses econômicos de curto prazo. O silêncio sobre a devastação ambiental, as queimadas e a poluição em níveis tão críticos reflete uma desconexão preocupante entre as lideranças e a urgência da crise climática. Quando olhamos para esses eventos em uma perspectiva mais ampla, é impossível não associá-los a questões espirituais e proféticas. O agravamento das condições climáticas e os desastres naturais crescentes fazem parte de um cenário de sinais que, para muitos, estavam previstos há muito tempo em textos bíblicos. A Bíblia fala de tempos de tribulação e de mudanças drásticas no mundo, e muitos acreditam que esses sinais climáticos podem ser indicadores de algo maior que está por vir. Vivemos tempos de alerta, onde é fundamental estarmos preparados, tanto física quanto espiritualmente, para enfrentar desafios que podem ser ainda mais severos no futuro. O estado atual do mundo nos convoca a uma reflexão profunda sobre nossa fé, nossas ações e o papel que desempenhamos na preservação do planeta que Deus nos deu. Ignorar esses sinais é deixar de reconhecer a urgência de mudanças tanto em nossa atitude em relação ao meio ambiente, quanto em nossa jornada espiritual.